Olá pessoal, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, começando mais um vídeo por aqui. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre custo de vida morando em Malta. Quero só deixar claro que tudo que eu for conversar aqui com vocês é baseado na minha experiência do meu marido morando aqui em Malta, das nossas prioridades, dos nossos gostos. Na verdade, nesse vídeo eu vou falar sobre os gastos essenciais, como moradia, saúde, transporte, gastos com água, luz, coisas para vocês terem uma noção aí, digamos assim, do que em média você pode gastar morando aqui em Malta. Mas como eu falei, né, tem gente que pode gastar muito menos, tem gente que pode gastar muito mais. Inclusive, já antes de começar, eu quero falar que se você já morou em Malta, se você mora em Malta e quiser talvez dividir sua experiência, por favor, coloque aqui nos comentários, que com certeza vai ajudar outras pessoas, além de que eu sempre falo pra vocês, eu gosto muito da interação e também porque eu gosto de ver sobre outras experiências. Então, se você puder também acrescentar algo aqui nos comentários, com certeza vai ser de muito valor. Mas então bora lá começar esse vídeo. E o primeiro tópico que a gente vai entrar, eu acho que é o tópico que... acho não, com certeza é onde a gente gasta mais dinheiro, que é com a moradia. Aqui em Malta nós pagamos aluguel e nós moramos na região norte da ilha. Como todo e qualquer lugar, dependendo do lugar e da região que você mora, você pode encontrar aluguéis mais baratos, mais caros. Quanto mais central, geralmente mais caro é. Então, também tem que levar em consideração a questão de localização. Nós estamos aqui em St. Paul's Bay, na região norte. Nós moramos especificamente mais próximos ali da região do Aquário. Quem mora aqui em Malta ou quem tá talvez pesquisando já tem uma noção aí de localização. Então, nós moramos na região de Aura e amamos desde que nos mudamos pra cá, que já vai fazer quase 3 anos. Nós estamos na mesma região e não nos arrependemos, gostamos muito. E aqui no nosso apartamento, nós pagamos 1.200 de aluguel por mês. Pra quem aí já assistiu o vídeo pelo tour do apartamento, e se você inclusive não viu, pausa aí esse vídeo, vai lá ver o tour do apartamento pra você continuar aí esse vídeo, até pra você ter uma noção de se será que vale esses 1.200, será que não vale, é muito, é pouco, a gente tá pagando bem, tá pagando mal. Mas pra quem não viu o vídeo, nós pagamos 1.200 de aluguel num apartamento de 2 quartos, 2 banheiros, tem uma cozinha e uma sala legal, o tamanho do apartamento em si é muito bom. Temos uma lavanderia ali na parte de trás, separadinha, tem a sacada na parte de trás e na parte da frente, a sacada da frente, que inclusive vocês conseguem ver um pedaço dela aqui, é maravilhosa porque ela tem uma vista lindíssima para o mar. E nós nos mudamos para esse apartamento em 2024, então foi no ano passado, ali por agosto, que nós mudamos. Então nós pagamos esse preço porque nós mudamos no ano passado e já no ano passado, esse aluguel para esse estilo de apartamento, esse tamanho, com essa vista, nessa localização, já foi um preço, tipo assim, um achado. Tanto que os nossos amigos, né, quando a gente falou assim, porque a gente morava em outro apartamento, na mesma região aqui, que era muito bom também, mas não tinha essa vistona pro mar, não tinha uma sacada grande que a gente podia fazer algumas coisas ali fora, podia comer ali fora, era bem menor assim, mas o apartamento em si era muito bom, bem moderno, bem bonito. A decoração, inclusive, era mais bonita do que esse apartamento em si, e a gente pagava a mesma coisa. Aí quando a gente viu esse apartamento com uma sacada muito boa e com uma entrada de luz natural também bem grande, né? A gente tem muita luz natural nesse apartamento, coisa que a gente não tinha no outro. Nossa, a gente falou, vamos com certeza nos mudar. Então a gente se mudou para esse apartamento e até as pessoas mais próximas falam: gente, foi realmente um achado, porque é muito difícil encontrar um apartamento nesse estilo, com uma vista, nessas condições, né? Por esse valor, infelizmente, gente, porque o preço está subindo muito. Desde quando a gente chegou, gente, o preço tá absurdo de caro. Mas uma coisa que fazem muito aqui, é muito comum, é dividir apartamento. Então tem muita gente que aluga quarto aqui em Malta pra baratear o custo do aluguel, porque realmente o aluguel é o nosso maior custo, é o que a gente mais gasta dinheiro, né? A parte da moradia, é o aluguel. Depende muito do seu objetivo, né? Se seu objetivo não abro mão do meu conforto, da minha privacidade, aí você tem que pensar e levar em consideração de que o seu gasto com a moradia vai ser uma pauladinha. Mas se você tem o objetivo de, neste momento, guardar dinheiro e não importa se vai dividir casa com outras pessoas, aí tem essa opção que é muito comum aqui, que é dividir mesmo
um apartamento, alugar só um quarto com banheiro, ou às vezes um quarto com banheiro compartilhado, ou até mesmo dividir o quarto em si, às vezes tem mais de uma cama no quarto, que fica mais barato ainda o aluguel. Então depende muito do seu estilo, né, do seu objetivo e das suas prioridades, né, o que faz sentido para você neste momento. E algo legal de mencionar, que eu até falei para vocês no vídeo do tour do apartamento, é que os aluguéis aqui de Malta, se não 100%, mas digamos assim, 95% dos apartamentos, eles já vêm mobiliados. Então você não precisa gastar esse dinheiro logo que você chega aqui na ilha, comprando sofá, comprando cama, porque já vem no seu aluguel. Inclusive, muitas casas já vêm até com utensílios, tipo panela, prato, copo, xícara. Então isso é excelente, gente, muito bom mesmo. A gente precisou comprar uma coisinha ou outra que não tinha de acessório que a gente precisava, mas o grosso, assim, o que a gente precisa mesmo, né, o básico, geralmente tem na casa, o que facilita muito a vida. E já que eu falei pra vocês sobre esse detalhe de você alugar e já vir com os móveis, não precisar gastar dinheiro com isso, eu já vou entrar num ponto que não tem a ver exatamente sobre o custo mensal, mas é um custo que você vai ter ali no começo. Logo no primeiro mês de aluguel, assim que você fechar o contrato, você terá algumas taxas aí para pagar no início. Para você também ficar atento e se preparar financeiramente falando para isso aqui. Primeiro que quando você aluga um apartamento com uma imobiliária, você precisa pagar uma taxa quando você fecha o contrato para eles. E esse valor de taxa, geralmente é 50% do valor do teu aluguel. Então, por exemplo, né, eu vou dar o nosso exemplo. Nós fechamos através de uma imobiliária, não foi direto com o proprietário. Quando é direto com o proprietário, aí não tem isso. Então, é um acordo que você faz ali com o proprietário, você já tem esse, digamos assim, esse baita desconto, né? Então, no primeiro mês, assim que a gente fechou o contrato, a gente teve taxa de 50% da imobiliária, se você for alugar com uma imobiliária, né? Senão, você nem conta essa taxa. Mas no nosso caso a gente teve que fazer isso, porque no nosso caso foi com imobiliária. Então 50% do aluguel para a imobiliária, no caso foi 600 para eles. Pagamos o primeiro aluguel, que é normal, 1.200. Pagamos também, gente, o depósito, que é o valor de um aluguel cheio. Então 1.200 a gente precisou pagar para o proprietário, que também a gente paga no primeiro mês, aí depois não paga mais. E essa taxa do VAT, que é de 18% do valor do aluguel. Então são basicamente 4 coisas para você pagar. E é óbvio, igual eu falei, se você não for fechar com imobiliária, você já tira esse gasto e daí continua pagando os outros 3, que é o aluguel normal, o valor de depósito e o VAT, que é 18%. E esse valor, né, depende muito no nosso caso foi 1.200, 600, por conta do valor do nosso aluguel, mas isso vai depender muito de quanto você paga no aluguel na sua casa. E esse valor de depósito, né, você fica perguntando por que eles pedem esse valor de depósito. E eles pedem basicamente para ter uma garantia, digamos assim, de que você vai cumprir o tempo mínimo do contrato, que geralmente, se você fecha ali um contrato de 1 ano, eles pedem no contrato para que você fique pelo menos 6 meses. Se você pedir para sair antes desses 6 meses, eles não devolvem esse valor do depósito, então fica com o proprietário e você basicamente perdeu esse dinheiro. Se você sai já no 7º mês ou para frente, se você pede para sair do apartamento depois disso, depois desse tempo mínimo, aí eles devolvem, quando você sair, né, eles devolvem esse valor cheio para você. Pode ser que eles devolvam o valor cheio ou não. E por que não? Quando a gente aluga um apartamento, a gente recebe uma lista dos itens que tem na casa. Eletros, móveis, inclusive utensílios, tipo quantos copos tem, quantas xícaras, quantos talheres, quantos pratos. E isso eles conferem tudo no final também. Então essa mesma lista, a pessoa, né, o proprietário, ele vem aqui para conferir se tá tudo certo. E se tiver alguma coisa quebrada, alguma coisa, eu acredito que, tipo, um copo, um prato, um talher, se estiver faltando, estiver quebrado, não vai ser um problema, né? Mas, sei lá, se quebrou alguma mesa, se quebrou, sei lá, trincou um piso no chão e que foi culpa do inquilino, né? Se foi culpa tua, muito provavelmente ele vai tirar o conserto, né, ou a reposição do que quebrou, do valor desse depósito. Então, fique atento a isso também e, inclusive, quando você entrar no apartamento, fique de olho em tudo. Quando a gente entrou nesse apartamento, principalmente, a gente foi tirando foto de tudo, já atualizando o proprietário, ó, essa parede aqui tá desse jeito, ó, isso aqui tá desse jeito, para não ter nenhum tipo de dor de cabeça quando a gente sair desse apartamento. Então, eu aconselho você a fazer o mesmo que a gente fez, olhar cada detalhe, tirar fotos, documentar, mandar pro
pro landlord, né, ou pra landlady, que no nosso caso é uma mulher, e documentar tudo e deixar tudo certinho para evitar dor de cabeça quando você sair do apartamento. E agora entrando nas contas fixas da casa, nós temos água e luz, que são cobrados juntos, no nosso caso, e o dono do nosso apartamento, ele cobra a gente a cada 2 meses, porque a luz e a água aqui vem a cada 2 meses. E a nossa conta dá em média 140, então seria aí 70 euros por mês se a gente for colocar mensal. Uma coisa bem comum aqui é o dono do apartamento colocar um valor mensal para você pagar como se fosse embutido no teu aluguel, como o nosso primeiro landlord fazia. O dono do primeiro apartamento que a gente alugou em Malta, ele cobrava 60 euros por mês do nosso aluguel, então a gente pagava 1.260 pro outro apartamento, já incluso água e luz. E daí no final do ano ele fazia um balanceamento, se a gente estava devendo para ele ou se ele precisava devolver algum dinheiro que sobrou dessa conta de água e luz. Então vai depender muito do dono do apartamento que você está alugando. Esse agora que a gente se mudou, ele prefere cobrar já, ele recebe a conta de água e luz e já repassa pra gente o valor exato, então não fica nenhum tipo de balanceamento para fazer no final do ano. E outra conta é o gás. O nosso fogão aqui, ele é a gás e nós temos que trocar geralmente a cada 6 meses, então dura bastante, apesar de que a gente cozinha muito, a gente faz muita comida em casa e o botijão aqui em Malta custa 15 euros, então 15 euros a cada 6 meses mais ou menos. Mas eu vou te falar, gente, eu uso muito mesmo, cozinho muito em casa, a gente não é acostumado a sair muito para comer fora, então a gente janta muito em casa, almoça em casa, então eu uso bastante o gás, mas mesmo assim ele dura bastante, o que é excelente. Entrando agora na parte de alimentação, eu até já vou falar pra vocês que tem vídeo sobre mercado aqui em Malta, então dá uma conferida até pra você dar uma olhadinha nos preços que eu filmei ali no mercado fazendo a compra em si, então é legal pra você ter uma noção de valores. Mas em média nós gastamos por mês no mercado aqui 350 euros. Depende muito do que a gente precisou comprar aquele mês, não é todo mês que eu preciso comprar, por exemplo, produto de limpeza, tem meses que a gente precisa gastar mais com isso, tem meses que não, e por isso que pode dar essa alteração de um pouquinho menos ou um pouquinho mais, mas em média a gente gasta 350 euros por mês, contando, né, para 2 pessoas. E uma coisa bem importante para falar que também depende muito do mercado que você vai fazer as suas compras, gente. Aqui nós temos o Lidl, Greens, Smart, temos Pama, Pavi, Welbis, então depende do mercado que você vai, é o estilo de produto que você vai encontrar, tem produtos mais de marca, marcas mais conhecidas, né, digamos assim, então você vai pagar mais caro, ou tem as marcas mais, tipo, marcas de mercado mesmo, né, por exemplo, o Lidl. Gente, eu amo as coisas do Lidl e sempre faço a minha compra mais grossona, assim, sabe, o essencial geralmente é no Lidl, porque o preço sempre é melhor. E tem inclusive um outro mercado que veio agora da Itália, que é o Eurospin, que ele meio que briga assim com os preços e o estilo de produtos com o Lidl. Mas confesso que eu ainda assim, acho que eu tô mais acostumada com o Lidl, então eu acabo indo mais no Lidl. E a diferença é bem grande de quando você compra os produtos, a compra principal no Lidl, que é um mercado mais barato, comparado com um Greens da vida, um Elbis, que os produtos são mais caros. Então, depende do mercado que você faz a tua compra também, vai influenciar, porque os centavinhos dos produtos, a diferença dos produtos no final do mês vai fazer diferença, vai por mim. Então a gente gosta muito dos produtos do Lidl e da marca do Lidl também, então é uma marca muito boa e eu gosto bastante tanto dos produtos de limpeza quanto produtos também, a comida em si é bem gostosa. Então a gente acaba comprando bastante lá e o que a gente não encontra no Lidl, porque não tem muita marca conhecida neste mercado, tipo, tem alguma coisa ou outra e às vezes são produtos esporádicos, sabe, que não é sempre que tem. Então, às vezes, a gente precisa complementar em outro mercado, que daí é esses mercados um pouquinho mais caros. Mas a compra grossa mesmo a gente tenta fazer no Lidl para baratear aí e não deixa de ser excelente os produtos. Eu sei que no começo a gente não tem muita noção do que é caro ou barato, né? Então, conforme foi passando o tempo, a gente foi vendo que realmente faz muita diferença a gente comprar nesse mercado que é um pouco mais barato comparado com os outros. Para nós seria muito mais simples comprar num desses mais caros, porque tem um bem próximo da nossa casa. E era o que a gente fazia antes, tá? No começo a gente fazia muitas compras nesse mercado um pouquinho mais caro por questão de praticidade mesmo. Mas depois que a gente fez o teste em fazer a compra no Lidl, que é uma marca mais
mais barata, meu Deus, a diferença que dá. É legal que você já chega na ilha sabendo do lugar que é bom e barato de você comprar. E o nosso próximo tópico é sobre transporte. E o transporte aqui em Malta, para os moradores e estudantes também, ele é grátis. Então a gente faz um cartão, que inclusive eu tenho o meu cartãozinho aqui, um cartão de morador, onde as passagens são gratuitas. Então isso é excelente, e até vou me corrigir aqui, né? Não todas as linhas que são grátis. Tem linhas especiais que você paga um valor bem menor, acho que se eu não me... bem menor não, acho que acaba sendo bem menor, mas acho que é metade do valor, se eu não me engano. Acho que é 50% do valor original da passagem, nós moradores pagamos, que são as linhas diretas, né, que são linhas que param menos. Mas as outras linhas, as linhas comuns, nós não pagamos nada, então isso é muito bom. E se você está prestes a chegar aqui em Malta ou já está em Malta, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você pedir o seu cartão. Você precisa pagar uma taxa para fazer o pedido do cartão, mas depois, como eu falei, as passagens vão ser grátis e você só precisa pagar daí essas passagens especiais que eu comentei, que são linhas diretas. E para quem talvez vai alugar um carro, ou até mesmo vai comprar um carro, para saber o valor aí da gasolina, a gasolina ela tem um valor fixo de 1,34. E por mês aí, se você usar muito o carro, você vai gastar em torno de uns 150 de gasolina em média aí por mês. Se você usa todos os dias para ir trabalhar, por exemplo, como nós fazemos, então vai aqui do norte até St. Julian's todos os dias, acaba usando bastante o carro, então essa é a média mais ou menos de gasto com gasolina no mês. E agora nós entramos no tópico saúde. Saúde e seguro, eu vou colocar aqui. A saúde aqui em Malta, para os moradores residentes, ela é pública, então você não precisa pagar. Na verdade, né, a gente paga ali um tipo de imposto que é recolhido do seu salário, então você tem direito, né, você como trabalhador e também se você é family member, você também tem direito à saúde por conta desse imposto que a gente paga. Mas nós também pagamos um seguro de saúde. É bem básico, na verdade. Na verdade, eu pago o seguro. O Eduardo tem o benefício da empresa que o dele, a empresa mesmo paga. E o meu seguro, a gente paga 205 euros por ano. Então a gente paga uma vez só e não paga mais nada. E esse seguro, gente, eu já precisei usar 2 vezes. Uma vez eu estava passando mal, tava muito quente, eu estava no ponto de ônibus e acho que baixou minha pressão. E o Eduardo me levou às pressas pro hospital e o hospital mais próximo era um privado. Então foi a primeira vez que eu fiz o teste ali do hospital privado. Fui atendida super rápido e algo legal até de mencionar, que não é muito legal assim, na verdade, é que o seguro aqui funciona de uma forma diferente. A gente paga esse valor do ano e quando a gente vai fazer a consulta, então, por exemplo, ou eu precisei numa emergência, eu preciso pagar por essa consulta e depois eu mesma que tenho que ir atrás da seguradora para receber o reembolso desse valor que eu paguei. Inclusive, recentemente eu precisei utilizar de novo, daí eu utilizei da saúde privada e pública no mesmo dia. Eu acordei com uma crise renal. E, gente, quem já teve aí uma crise renal sabe que é uma dor que, pelo amor de Deus, você na hora você pensa que eu só quero tirar essa dor. Tipo, que tenha que pagar aí o médico, não tem problema, eu só quero que tirem essa dor de mim o mais rápido possível. E como eu tava com muita dor, nós resolvemos ir direto pro privado, mesmo sabendo que a gente teria que desembolsar o valor e depois ter que ir atrás pra pegar, né? E, inclusive, um adendo aqui, tenham reserva de emergência, gente, porque você nunca sabe quando que você vai precisar. E para esses momentos, isso é ótimo. Por mais que a gente sabia que a gente receberia esse valor de volta depois, se a gente não tivesse, a gente não teria como pagar o hospital ali na hora. Então foi excelente, eu fui atendida super rápido ali, sei lá, 1 minuto que eu cheguei no hospital, eu já tava deitada na maca, já tava com soro, com remédio na veia, já começaram a fazer um monte de exame de sangue, exame de tudo. Aí depois que ele descobriu, na verdade, porque até então a gente não sabia que era isso. Aí quando ele descobriu que tinha uma pedra no rim, o médico falou, olha, eu acho que a gente vai ter que te internar, pra saber, porque eu tava com o médico da emergência, né? Pra daí o médico te examinar, um médico específico disso, especialista, pra ele examinar se a gente vai fazer uma cirurgia, que daí você já vai ficar aqui com a gente no hospital, ou se você vai poder ir pra casa e tomar só o medicamento pra tentar retirar a pedra em casa mesmo. E como nesse momento eu já tava bem mais tranquila de dor, porque eles já tinham dado um remédio bem forte na veia, então a gente decidiu por migrar pro hospital público, para não ter que gastar um dinheirão que a gente não sabia quanto seria essa diária, quanto seria essa cirurgia, se eu precisasse de cirurgia. Então a gente ficou um pouco com receio, e como, graças a Deus, eu estava muito tranquila em relação à dor, eu falei, não, vamos lá pro hospital público, nem que demore muito tempo, porque, enfim, né, hospital público, na emergência, tem muita gente na emergência, e todo mundo tá ali
com dor, né? Então não tem sempre tem um pior que o outro, né? Mas todo mundo tá ali sofrendo, então você acaba sendo mais um ali na fila. Então por isso que nós optamos por primeiro ir no privado, aí depois a gente migrou pro público pra ter essa certeza se eu teria que fazer cirurgia, que daí eu iria fazer no público mesmo. Mas enfim, em ambos eu fui super bem atendida. No público demorou, tanto que depois de um tempo, porque a gente teve que ficar esperando bastante tempo, voltou a dor, então eu tava com uma dor começando a ficar com uma dor gigantesca, mas aí graças a Deus me atenderam, deu tudo certo, no fim não precisei de cirurgia, mas só pra falar pra vocês que eu já experimentei dos dois mundos aqui de Malta, tanto do atendimento privado quanto do público, e ambos eu fui muito bem tratada, mas tem essa diferença, o privado você é atendida muito mais rápido e o público você acaba tendo que ficar ali esperando, e se você tá com dor, gente, no momento de dor, depois, na verdade, depois desse episódio que eu fiquei sofrendo muito com dor, eu pensei, gente, ainda bem que a gente paga esse seguro, porque no momento de dor ali, eu não sei se eu ia conseguir ficar esperando 3, 4 horas sentindo aquela dor que eu tava sentindo, entendeu? Então é algo assim, eu não vou dizer que é essencial, porque nós temos muitos amigos, gente que a gente conhece que não paga esse seguro saúde, mas no momento do aperto você vê o quanto isso poderia fazer diferença no momento de dor e sofrimento. Então eu acho que é algo que nós mesmos não nos arrependemos de pagar e vamos continuar pagando. Até porque não é o valor de 205 por mês, é 205 o ano inteiro, então não é um valor tão exorbitante, é, digamos assim, pagável. Mas tem vários tipos de planos diferentes e que cobrem coisas diferentes também, assim como a gente tem no Brasil, mas só para vocês entenderem mais ou menos como que funciona a saúde no geral aqui em Malta. E o próximo tópico é internet. Eu até tô com uma colinha aqui para eu falar certinho o que o nosso plano cobre para vocês. Nós pagamos 80 euros por mês, tanto com a internet de casa quanto dos nossos celulares. Então, como eu falei, 2 contas de celulares com internet e ligação ilimitada, mais roaming de 45 para cada. Aí tem um Wi-Fi de 250 MB, tem TV com vários canais diferentes e também a gente colocou junto, incluiu, na verdade, né, um canal específico de futebol, porque o Eduardo gosta. Então, tudo isso dá 80 euros por mês. E um gasto que não é essencial, mas eu vou colocar aqui só para você também ter uma ideia, que é o custo com academia. Nós pagamos na nossa academia 89 euros por pessoa por mês, mas é uma academia um pouco diferente, ela não é de musculação. Até tem ali a parte dos aparelhos, de peso que você consegue fazer. Você marca a aula e vai. Então tem vários estilos diferentes. Tem o Hyrox, tem CrossFit, tem só a parte de funcional, tem a musculação em si. Então você marca no aplicativo e vai para aula específica. Eu acho bem legal porque aqui em Malta eles não têm um costume na academia comum, né, academia normal, não tem costume de ter professor ali disponível e que fica, tipo, que te dá o treino ou que fica te corrigindo, sabe? Que fica zanzando ali na academia como a gente está acostumado no Brasil. Aqui você precisa necessariamente ter um personal se você quer um acompanhamento. E agora vamos para o valor final aí do quanto que a gente gasta por mês como um casal e também se a gente fosse dividir os gastos por pessoa. Então o todo que nós gastamos deu 1.897,50 para o casal. Deixando claro aqui que, como eu falei pra vocês, muita coisa, por exemplo, conta de água e luz, a gente paga a cada 2 meses. Então eu fiz como se fosse dividindo esse valor de a cada 2 meses, como se fosse mensal. Então, como a gente paga a cada 2 meses 140, eu coloquei sendo 70 euros por mês, mais ou menos. O valor do gás, a gente paga 15 euros, mas para 6 meses. Então eu dividi esse valor de 15 euros em 6 meses pra gente ter o valor mensal também pra incluir nessa conta, sabe? Pra ficar mais fácil pra você também se localizar e entender aí quanto mais ou menos você gastaria por mês. E o valor por pessoa daria 948,79 centavos. Lembrando que também a questão do seguro saúde, só eu que pago, né? Porque o Eduardo, ele tem esse benefício da empresa, então ele não precisa pagar e nem é deduzido do salário dele. Só eu que preciso pagar esse seguro. Então até no meu caso ali, a minha conta ali do valor por pessoa seria um pouco mais alta. É óbvio que, por exemplo, a academia não é algo... Eu até coloquei aqui como essencial, né? Porque esse vídeo são de coisas essenciais. Eu coloquei como essencial porque pra nós virou uma coisa essencial, né? A gente fez isso entrar na nossa cabeça, tipo assim, isso tem que fazer parte dos essenciais, é a nossa saúde. A gente precisa lidar como uma prioridade na nossa vida, então a gente faz questão de pagar esse valor da academia. Tem, obviamente, academias mais baratas, tem academia pra você fazer musculação, igual eu comentei com vocês, musculação que não tem professor,
que você não tem professor na academia, você faz sozinho. Tem academia aí por 60 euros a mensalidade. Até eu já vi promoção com um pouquinho menos, tipo 50 euros em umas academias menores, mais de bairro, assim. Então você encontra e você consegue pagar valores mais baratos, né? Nós pagamos 89 por mês, porque também são estilos de aulas diferentes. Tem um professor que fica corrigindo, fica enchendo o saco pra gente fazer os exercícios mesmo, então a gente acha ótimo. Então é algo que varia muito do seu estilo de vida, do que é prioridade pra você, mas eu achei legal até falar sobre isso aqui no canal, porque como sempre, né? Eu sempre falo que muita coisa pra nós antes da gente se mudar, como Malta é nosso primeiro país, nossa primeira experiência morando fora, para nós toda informação, toda e qualquer informação que a gente achava na internet era muito valiosa, pra gente ter uma ideia do estilo de vida, do quanto que a gente gastaria, se o valor de salário proposto pra gente vir pra cá, se tava fazendo sentido, se a gente ia conseguir pagar as nossas contas. Então acho legal até e espero que ajude vocês. Então esse tipo de vídeo, esse estilo de vídeo é basicamente só para ajudar você que tá aí do outro lado, planejando a sua vinda aqui para Malta. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não entrei na questão de roupa, eletrônico, restaurante, porque eu acho que é algo muito pessoal, né? Tem gente que sai muito mais para comer, tem gente que gasta muito mais com roupas com marcas mais caras. Acho que não faz nenhum sentido eu trazer isso pro custo de vida, mas se vocês quiserem algo nesse sentido, tipo, mostra quais são os preços das lojas de roupa, mostra um pouco das lojas de eletrônico, quanto custa, sei lá, um iPhone, quanto que custa um relógio, quanto que custa uma TV. Se vocês quiserem um vídeo nesse estilo, comenta aqui embaixo que com certeza eu trago pra vocês, mas eu não quero fugir muito do foco aqui de deixar só os essenciais, sabe? Acho que até falei um pouco demais. Eu espero que tenha ficado curto esse vídeo e objetivo, porque esse era o meu objetivo com esse vídeo, mas eu sou muito faladeira. E se talvez eu esqueci de falar alguma coisa ou mencionei muito pouco algum tópico que você tem alguma dúvida específica, não deixe de comentar aqui embaixo, por favor, que com certeza eu te respondo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de colocar o seu like aqui, porque assim eu consigo entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal também para ficar por dentro dos próximos vídeos e também ajuda, né, aqui, dá um incentivo. E deixa o seu comentário, mesmo que você não tenha nenhuma dúvida específica, deixa o seu comentário aqui. Ou se você mora em Malta, ou já morou em Malta, se você quiser dividir sua experiência, vai ser muito bom. Eu gosto de saber a experiência de outras pessoas, até ver se talvez eu tô gastando demais, ou se talvez o que eu tô gastando tá muito bom. Mas é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!